Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Pelos Caminhos da História. Eu sou o professor Larry Dica e nós estamos aqui para mais uma aula, para mais uma viagem ao mundo do conhecimento. Como eu já disse antes, aqui no nosso canal nós não teremos aulas apenas da disciplina de História. Nós teremos aulas que atendam às necessidades educacionais de vocês. Nós teremos aulas, que atendam aos pedidos de vocês, às ânsias de vocês por conhecimento. Hoje nós teremos uma aula da disciplina de Ciências, cujo tema é a energia térmica. O que nós podemos falar aqui sobre a energia térmica? O que nós temos de importante para falar sobre esse conteúdo da disciplina de Ciências? Bom, a energia térmica é a temperatura que os corpos podem atingir, a temperatura que um determinado corpo, que um determinado objeto pode chegar, pode atingir. Isso nós damos o nome de energia térmica. Quanto mais energia térmica há em um corpo, maior será a sua temperatura. Quanto menos energia térmica há em um corpo, menor será a sua temperatura. O termômetro. O termômetro é o equipamento utilizado para determinar a temperatura de um determinado corpo. Então, o aparelhinho que a gente usa, para medir a febre, ele está, na verdade, determinando a temperatura que esse corpo está, a temperatura em que esse corpo se encontra, E nós sabemos que nos seres humanos, a temperatura ideal, é entre 36 e 37 graus. Acima de 37 graus já é uma temperatura, elevada. Abaixo de 36 graus já é uma temperatura, baixa. Então, nós sabemos que o aparelhinho utilizado para medir isso é chamado de termômetro. Isso não é só nos seres humanos, O termômetro é um aparelho que é utilizado para medir a temperatura de todos os corpos. O nome que a gente dá é termômetro, Transferência de calor. Quando é que ela ocorre? É quando dois corpos apresentam temperaturas diferentes. E ocorre uma transferência de calor entre esses corpos, Até que os dois corpos cheguem à mesma temperatura. Quando isso acontece, nós damos o nome de transferência de calor. Dois corpos com temperaturas diferentes, um mais elevado e outro com a temperatura mais baixa. E aí, quando esses dois corpos, de temperaturas diferentes, transferem calor de um para o outro, até que ambos cheguem à mesma temperatura, a esse processo nós damos o nome de transferência de calor. Muito importante isso. E o que mais que nós podemos falar a esse respeito? Nós podemos dizer que existem materiais que conduzem bem o calor. E esses materiais, bons condutores de calor, nós chamamos eles exatamente de condutores. Materiais condutores. Então, os materiais condutores, eles conduzem muito bem a energia do calor. Alguns exemplos de condutores que nós podemos citar, de materiais bons condutores de calor. Nós podemos citar o ferro e o alumínio. Ferro e alumínio são condutores, são bons condutores de calor. Mas também existem materiais que não conduzem muito bem o calor. E a esses materiais nós chamamos de isolantes térmicos. Então, da mesma forma que existem materiais que conduzem muito bem o calor, existem materiais que não transmitem muito bem o calor, que não conduzem muito bem o calor. E aí, a esses materiais,
nós damos o nome de isolantes térmicos. Exemplos de materiais que são isolantes térmicos. Nós podemos citar, né, o isopor, é um isolante térmico. A madeira é outro isolante térmico, né? Por isso que lá na região sul do Brasil, em regiões muito frias, a maior parte das casas, né, são construídas de madeira. Porque a madeira não deixa que o calor que se encontra dentro daquele cômodo, daquela casa, né, saia, seja transmitido para o lado de fora, né, fazendo com que esse ambiente fique frio. Então, a madeira, né, ela não é uma boa condutora de calor. Então, ela permite com que o calor fique naquele determinado local, né, naquele determinado recipiente. Então, só para revisar, materiais bons condutores. Como que a gente chama? Condutores. Alguns exemplos de bons condutores do calor: o ferro e o alumínio. Agora, materiais que isolam o calor, que não são bons condutores de calor, né, a gente chama eles de isolantes térmicos. Alguns exemplos, nós podemos citar o isopor e a madeira, ok? Bom, a energia térmica, ela também pode ser obtida de algumas formas. Como que a gente pode obter a energia térmica, essa energia de calor, né? Como que a gente pode obtê-la? Da seguinte forma, por duas maneiras. A primeira delas, né, é aproveitando-se a luz solar, né? Então a luz solar, ela nos proporciona, né, energia térmica, né? Então ela é uma das formas que nós utilizamos para obter energia térmica. E a segunda maneira, né, de produção, de obtenção de energia térmica que nós temos é queimando materiais renováveis ou não renováveis. Exemplos disso que eu acabei de falar para vocês. Nós podemos citar como exemplo, né, os fogões a lenha. A queima da lenha, a queima da madeira gera o calor. Então ela produz energia térmica, né? O fogo no fogão a lenha gera o calor e aí pode substituir até o fogão a gás, né? A gente vê isso em todos os lugares, nas fazendas, né? Nas chácaras, tem muita gente que ainda usa, né? Outra forma de obtenção da energia térmica que nós conhecemos, que nós podemos dizer, outro exemplo, né? Nos painéis de aquecimento solar. Aqueles painéis da energia solar que são colocados, né, em cima das casas, de muitas casas, esses painéis da energia solar, né, eles por meio do calor gerado pelo sol, pela luz solar, né, ele aquece uma água que gera um vapor e aí produz, né, energia térmica para uma determinada casa. Alguns processos industriais, como, né, o processo da produção do aço, por exemplo, né, que é necessário obter quantidades elevadíssimas de energia térmica, de calor, né, para que esse minério possa derreter. Também é outra forma de obtenção da energia térmica. E outra forma, né, nas usinas termoelétricas, né, essas usinas que a gente tem por aí, né, que vem com a obtenção da queima do carvão, e por meio da queima do carvão gera um vapor, e esse vapor, esse gás natural, né, que vem do petróleo, né, ele é transformado em energia elétrica, mas vem primeiro da energia térmica, né? Então nós citamos aqui alguns exemplos, só para a gente poder recordar. Primeiro, fogões a lenha, com a queima da lenha. Segundo, os painéis de aquecimento solar, que aquecem a água por meio da energia, da luz, do calor do sol, né? Os processos industriais para derreter o minério que produz o aço, o ferro, né? Que atingem grandes temperaturas. E as usinas termoelétricas, né? A energia térmica que é obtida, né, pela queima do carvão, que gera o vapor, né, que nós já falamos anteriormente. Então tudo isso é muito importante, ok? Espero que vocês tenham gostado.
Espero que eu tenha atendido, né, aos anseios educacionais de vocês. Espero que vocês tenham compreendido, acima de tudo, esse conteúdo que é muito importante, ok? Então, outra coisa que é muito importante, né, para nós aqui do canal Pelos Caminhos da História, é que vocês façam uma inscrição no nosso canal. Sabe esse botãozinho que tem aí, ó, inscrever-se? Façam a inscrição, aperta ele. E depois de fazer a inscrição no nosso canal, muito importante também, né, o sininho de notificação, né, aperta o sininho de notificação aí para nós, por favor. Sempre que postarmos algum conteúdo novo, você será notificado disso. Isso é muito importante, né? E se vocês gostaram, vocês podem dar um like, vocês podem curtir, vocês podem comentar os nossos vídeos. É tudo feito com muito amor e carinho, pensando no aprendizado de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, fui!